E aí, mais uma vez sem avisar, só que assim que é bom. Eu tô tomando um café aqui, esperando algumas coisas que eu tenho que fazer de trabalho e tal. Tô planejando já já caminhar, se bem que aqui em Porto Alegre tá um dia assim lindo, mas talvez não tão propício para caminhada. Tá muito frio, muito vento. Ontem, por exemplo, choveu muito e uma ventania e esfriou bastante, caiu a temperatura. Então, eu gosto de caminhar na rua, né? Mas ainda assim, tudo bem. Então, estou esperando um pouquinho, tenho algumas coisas para gravar já já. E como eu parei para tomar café, falei, por que não? Né? Vim conversar, interagir um pouquinho, trazer umas novidades, falar de algumas coisas legais que estão acontecendo. Uma delas, eu acho que você que me acompanha aqui no Instagram já deve ter visto, eu resolvi fazer edições dos meus vídeos no YouTube. São muitos vídeos, são vídeos longos para o padrão, né, atual. Vai de 15 a 20 minutos, na média, mais ou menos, os meus vídeos. Claro que tem de todos os tempos, tem vídeos mais curtos, outros até mais longos, mas eu sinto que vídeos mais longos estão fora do padrão da maioria das pessoas. Né? E, aliás, isso é um comentário que eu faço sempre aqui. A gente tem a mente tão acelerada e para mim isso não tem nada a ver com o tempo. Não é que a pessoa não tem tempo para ver, mas a nossa mente é tão acelerada que um conteúdo maior do que o TikTok, de repente, ainda que nem todos estejam no TikTok, eu, por exemplo, não estou, mas é tudo tão rápido, tão acelerado, né, que a gente não consegue se aprofundar mais tanto. Isso até na música. Músicas como a Legião Urbana, Faroeste Caboclo, né, que era a nossa salvação na rádio quando a gente queria ir ao banheiro. 9 minutos, tal, não tem. Era normal nos anos 80, especialmente anos 90 ainda tinha alguma coisa. 5 minutos, 6 minutos. Né? Hoje não, música tem que ser 3 para menos. Então esse é um padrão. E quem comunica não pode ficar brigando com os padrões. Você pode gostar, não gostar, tudo bem. Você pode até tentar analisar os padrões, eu faço isso, mas não brigar. Então, o que eu tenho feito? Ao invés de sempre estar gravando vídeos novos, eu estou editando conteúdos dos meus vídeos, dos mais recentes, né? Eu não estou fazendo isso com os vídeos mais antigos, e estou postando aqui no Instagram, postando no próprio YouTube. E os comentários foram muito legais, assim, muita gente viu, falou bem, inclusive vídeos que já estavam há algum tempo no YouTube, que não tinham visto ainda. Então isso é legal, né? Então depois você me diz aí o que você acha. Isso não quer dizer que eu não vou mais gravar novos vídeos, muito pelo contrário. Mas algumas vezes já aconteceu de eu sentar para gravar um novo vídeo, aí eu falo, poxa vida, tem tantas outras coisas que estão lá ainda que eu posso recuperar, então deixa isso aqui para um pouco depois. E eu estou nesse momento agora. É, Ivoneide, Rita, Daisy, Gisele, tudo bem? Aceita cafezinho no meio da tarde? Eu estava dizendo que aqui no sul está muito frio. Não sei aí onde é que vocês estão, mas aqui está gelado. Eu nem saí hoje. Já deixei o lixo na porta lá para levar daqui a pouco. Ó, no meu computador está dizendo aqui, eu acho que está menos que isso. Está dizendo 14 graus. Mas está muito vento, então pode até ser que esteja 14, mas com umidade, vento gelado e tal. E tem uma outra situação aqui no sul também, que é a umidade, né? Aqui as paredes às vezes escorrem água. É impressionante, assim, é muita umidade. Então isso também deixa as temperaturas um pouco mais extremadas, tanto para o frio quanto em relação ao calor. Mas voltando ao que eu estava dizendo, um negócio legal que eu queria comentar aqui contigo, e tem até a ver com essa história dos vídeos e recuperar conteúdos e tal. Por enquanto, eu não estou divulgando isso. Claro que uma vez que eu fale aqui na live, não deixa de ser uma divulgação. Mas é uma divulgação mais restrita a quem estiver aqui na live. Depois eu vou começar a trabalhar isso melhor. Mas faz algum tempo que eu estava afim de gravar um áudio do Mensagens que Chegam pela Manhã, um audiolivro. O Mensagens, para quem não sabe, foi um dos meus livros, foi o meu quarto livro, lançado em 2014, mais ou menos isso. E isso estava em mim. Eu já tinha gravado o Éden, aliás, eu postei aqui o Éden, o áudio do Éden está disponível e de graça no Spotify. Então se você procurar lá Flávio Siqueira, o Éden, né, tá todo o conteúdo do Éden lido por mim
para você ouvir quando quiser, baixar quando quiser, não precisa pagar nada, enfim. Então já é uma coisa legal. Esse áudio eu já gravei faz alguns anos e faz algum tempo que eu resolvi disponibilizar no Spotify. Mas era só isso que eu tinha gravado até então. E o audiolivro tem tudo a ver comigo, né? Porque o áudio é a minha praia, o livro, o texto também é. Um livro escrito por mim, porque não falado por mim. E o audiolivro também entra nessa configuração atual de comunicação das pessoas, às vezes no carro, às vezes na caminhada. Eu mesmo caminho, não necessariamente ouvindo livros, mas caminho ouvindo às vezes conteúdos de podcast, de ideias, tal. Então isso está muito presente na vida de todo mundo. Então por que não? Aí nessa semana, o Roger, que é o meu editor, que publicou alguns livros meus, inclusive o Mensagens, veio com essa história. É um embrião ainda, o que ele veio me dizer, mas independentemente do que vai acontecer ou não, né, com a Lura, que é a editora, com o Roger, que é um parceirão, enfim, mas eu não sei exatamente o que ele está pensando, independentemente disso, startou em mim aquele bichinho, aquela coisa que eu estava afim já, sabe? De gravar o Mensagens e tal. Aliás, tá até aqui, ó. Eu tô com 2 livros aqui na minha mesa. Esse que eu tô lendo, esse livro é muito bom. A Negação da Morte, Ernest Becker. É um livro dos anos 70, 1974, é um psicólogo. E ele vai passeando por Freud, por Jung e outros, né? E vai analisando essa pulsão que está presente na humanidade desde que a gente se entende por gente, da morte, né? Do ponto final, o quanto isso vai implicando nas nossas escolhas. É um livro amarelado que eu comprei usado já, enfim. Ó, todo... Não dá pra ver assim. Aí, ó, dá pra ver. Todo cheio de mofo, mas é um livro muito bom. E o outro livro é esse aqui, que é o Mensagens, né? Aliás, Juliana, é um crime... Deixa eu ver. É um crime eu ler e gravar um áudio de um livro que não é meu. Por isso, o seu livro Mensagens Chegam pela Manhã. Juliana, seria um crime? Eu acho que sim, por conta de direitos autorais. Eu comercializar um livro, né? Eu não sei, eu nunca pensei nisso, em gravar um livro que não é meu, né? Até porque existe a coisa da identificação do meu texto, do meu conteúdo, da minha voz, daquilo. Então, sinceramente, eu não sei, eu não fui atrás disso, eu não pensei nisso. Mas não é crime eu gravar um livro meu. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Já que a gente está batendo papo e tomando café, eu já volto para a história do Mensagens, mas o Éden, quando eu resolvi gravar o áudio, foi numa situação assim até complicada, mas que acabou sendo muito bom. O Éden foi o meu terceiro livro, é um livro que eu tenho muito carinho, é um livro muito especial, e eu lancei em 2011, eu estava em Brasília nessa época. E aí, eu tinha lançado o livro pela Companhia dos Livros, uma editora grande em São Paulo. Era uma outra proposta de trabalhar um livro que eu vinha até então. Os direitos seriam da editora, enfim. E aí foi muito legal, deu tudo certo, né? Só que passou algum tempo, o livro estava sendo vendido especialmente, porque quando o livro é lançado, ele está nas livrarias e tal. Depois de um tempo ele é recolhido, fica um ou outro exemplar. Claro que depende do livro, né? Mas geralmente é assim. E aí ele vai para o site da livraria, enfim, o autor às vezes. Mas no meu caso, como o direito era da editora, então não tinha muito essa margem, né? Contratualmente a editora tinha que vender. Mas aí começou a acontecer umas situações esquisitas assim. Eu não recebia prestação de contas. Contratualmente, o autor, a cada 6 meses, e aí, claro, depende do contrato, mas estou falando de uma média, tem que receber da editora uma prestação de contas de quantos livros estão sendo vendidos, até para saber quanto que ele vai ganhar, como é que está sendo, né? E aí eu fiquei muito tempo sem receber a prestação de contas. Ia passando, eu esquecia, tudo bem. Só que aí eu comecei a receber mensagens de leitores dizendo assim, mas seu livro acabou. Eu entrei no site, na época da Companhia dos Livros, e não tem mais o livro. Eu falei, como assim? Você tem certeza disso? Sim, aí as pessoas me mandavam prints da tela dizendo, não tem mais o livro. Só que piorou quando algumas pessoas começaram a me dizer o seguinte, me disseram que o livro acabou e me reembolsaram. Falei, como assim?
Aí tinha um recibo ali, paguei pelo livro e a editora me devolveu o dinheiro. Eu falei, caramba, eu vou atrás disso. Aí fui, né, falar com o meu editor na época, não consegui achar o cara, achei um outro amigo, enfim, que tinha sido a ponte, e ele falou assim, não, a Companhia dos Livros foi vendida, nem tem mais essa editora, virou só um site de comercialização de livros, ela foi vendida para uma outra editora, e já faz um ano. Ninguém me disse, eu não sabia, não tinha ideia disso. Quem é essa editora? É essa, esse aqui é o editor, tal. Liguei pro cara. E o cara foi muito, muito, muito hostil. Eu nem lembro o nome do cara, enfim, nem vem ao caso. Muito hostil, dizendo: este livro aqui é encalhado, ninguém quer saber desse livro. Eu falei, bom, se é encalhado, por que você está devolvendo dinheiro para as pessoas que querem comprar? Não, isso é mentira. Eu falei, não, mas eu tenho aqui o recibo. Que é? Então, se você quiser, vem aqui. Enfim, de uma maneira inexplicada, assim, o cara foi muito, muito grosseiro, muito, foi bem ruim. E aí o que eu tinha em mente, assim, a editora, na época, né, matou o livro, porque o cara se recusava a vender, e eu, não, contratualmente, eu não poderia, enfim, o livro morreu. Mas eu não poderia comercializar o livro por questão contratual, mas o contrato tinha que ser cumprido de ambas as partes. Uma vez que eles não estavam também cumprindo o contrato, não tinha prestação de contas, nada, então vamos lá, né? E aí eu fiz o seguinte, aí que eu gravei o áudio do Éden, puxei umas versões para digital, ou até PDF e tal, e comecei a dar o livro. Quem quer? E aí muita gente, olha, eu nem me lembro na época, assim, fazia promoções, né? Depois eu passei a vender o livro. Hoje ele está à venda em versão digital. Mas foi muito legal, assim, essa experiência, porque quem escreve um livro, pelo menos a maioria, e é o meu caso, e eu estou falando mais de literatura, né? Tem várias propostas de escrita de livro, mas no meu caso, é para as pessoas lerem, não é para ganhar dinheiro. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não é o objetivo. Eu não vou escrever um livro para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro eu vou fazer outras coisas. Então, eu fiquei muito feliz de abrir um escoamento, um canal para que as pessoas pudessem ter acesso ao livro, tal. E enfim, e aí o Éden está aí e até hoje eu recebo muitos retornos desse livro. Mas aí depois eu mudei meu esquema de publicação, tal. Aí fui para a Lura, que sempre foi parceira. O Roger é um cara muito, muito parceiro, muito prestativo, que me ajudou bastante no Mensagens, no Menino que Anseia pelo Céu, no Duas Vidas, enfim. O Filho Pródigo, o último, já foi uma coisa mais independente total, mas foi por um teste meu, enfim, aí é uma outra história. De qualquer maneira, voltando, né, para o Mensagens, então eu com essa coisa de gravar o audiolivro, deixa eu tomar um café, senão vai ficar frio, eu fico falando aqui, eu resolvi entrar no livro de novo. Tem um fenômeno que é praticamente unânime. Todo autor, eu imagino que compositor de alguma maneira também, passando um tempo, ele volta para aquela arte, seja o livro, seja uma música tal, e não se sente muito à vontade com ela. Eu não sou diferente. Se eu for reler o 10 Histórias e Algo Mais, foi o primeiro livro lá em 2009, 9, 10 por aí, e eu não vou gostar de um monte de coisa. Da escrita, da estética, da construção, eu vou arrumar defeito para burro. Isso vai acontecer em todos os livros. Quanto mais antigo o livro, mais você se incomoda, porque ele é um retrato autoral, né, de um outro tempo seu. Aquilo que eu pensava, a maneira como eu via, me comunicava em 2009, era um retrato meu em 2009. Em 2022, muitas coisas aconteceram. Muitas alterações de perspectiva, ainda que eu tivesse partido daquele ponto. Eu vim traçando um caminho, mas o meu caminho de 2009, por exemplo, né, depois de 2011 no Éden, 2014 no 10 Histórias, 2016 no Menino, e aí vai. São caminhos diferentes, são olhares diferentes. Então toda vez que eu releio um livro, eu falo, pô, mas isso eu não teria feito assim. Ou um vídeo, né? Eu não gosto de ver, por isso que eu comentei que eu tô fazendo recortes dos meus vídeos do YouTube, mas não dos vídeos mais velhos, porque os vídeos antigos para mim também falar, mas isso eu já não falaria assim, já não é assim que eu sinto. Não que eu discorde, não que tá errado, não que tá, não, mas eu não me sinto, eu não me espelho mais nesse retrato de 10 anos, de 5 anos, enfim, é normal. De qualquer maneira, com essa oportunidade
gravar o áudio do Mensagens, eu fui obrigado a revisitar o livro, né? Então eu gravo aqui e gravo lendo o livro, né? E o que eu queria te dizer é o seguinte, está me fazendo muito bem, sabia? Tem um comentário que eu faço no livro aqui, na contracapa, tá vendo aqui, ó? Que bateu bastante em mim, que diz o seguinte, só essa primeira frase: esse livro funciona como uma ponte. Você entra nele achando que tudo está escuro, mas enquanto caminha, encontra a si mesmo. E aí vai. E eu me identifiquei muito com isso. A gente está vivendo uma era, um tempo, um momento de muita escuridão. E eu estou envolvido nessa escuridão, né? Eu também estou exposto a essa nuvem pesada, com raios, trovoadas, tempestades, enfim, sobre as nossas cabeças. Isso se projeta em tudo, no ambiente político, polarizado, mas não só polarizado, mas criminoso, né, de ambas as partes que a gente está vivendo, e o que deriva na angústia das pessoas que estão cada vez mais devotas, né, raivosas. É muito triste. Eu tenho escrito algumas coisas sobre isso, não tudo que eu sinto ou tudo que eu penso, porque senão isso viraria um tema presente para mim e eu não acho que valha a pena e também não acho que leva a algum lugar. Eu acho que a minha proposta é pacificar a mente, é tentar alargar a perspectiva por onde a gente enxerga, para que ao enxergar, inclusive, a política, mas não só, a gente veja de uma questão, de um ambiente mais amplo, mais profundo, mais honesto, mais sábio, enfim. Mas isso só é possível se é um processo holístico, né? Para tudo que eu vejo, em tudo que eu sou, e não só fixado num tema, por exemplo, político, ainda que esse tema esteja presente. De qualquer maneira, esse ambiente eu acho que está escurecendo bastante, sabe? E eu muitas vezes me sinto nisso. Eu tenho procurado algumas coisas para me tirar dessa atmosfera ruim, sabe? Eu tenho feito coisas legais, por exemplo, depois eu vou até comentar, não hoje, mas eu tenho algumas lições que eu estou tirando do meu... Eu tô terminando um curso de voo livre, de asa delta, e estou tirando muitas lições pessoais desse curso de voo livre que no começo para mim parecia ser simples, porque eu estou acostumado a voar, helicóptero, avião, não sei o que, asa delta, você vê aquela coisinha lá em cima, planando, tão simples. Só que envolve tantas outras questões de superação, até que eu ainda vou elaborar isso melhor e depois eu volto para esse assunto. De qualquer maneira, voltando para o livro, né? Quando eu entrei nessa ponte e comecei a ler o livro, tudo voltou a fazer sentido de alguma maneira. Coisas que eu, num primeiro momento, assim, ao me deparar, falo, pô, isso eu já não falaria, não é bem assim que eu penso, tal, mas é engraçado que nesse exercício de leitura eu consegui recuperar alguns sentimentos, algumas percepções, algumas verdades que eu carregava em 2014, que a minha primeira impressão é que se diluíram ao longo desse tempo, mas que ainda estavam lá e que elas precisavam de um start, né, de um estímulo para aparecer de novo. E está me fazendo muito bem. Todas as vezes que eu leio um texto do Mensagens, eu me sinto melhor. Eu fico mais em paz, eu cresço. E essa experiência que para mim está sendo assim, só me confirma, né, que esse é um caminho legal de daqui a pouco fazer com que o livro volte a ser, ou passe a ser, para quem ainda não teve acesso a ele, essa ponte entre os dias escuros, entra nele achando que está tudo escuro, mas enquanto caminha encontra a si mesmo. É essa a intenção. Então por isso eu estou adiantando aqui, e é o adiantamento, né, essa história que eu não tinha falado ainda para ninguém publicamente. Não vou ficar fazendo postagens por enquanto, dizendo, vem aí o áudio do Mensagens, ainda não, porque eu não sei muito bem como é que isso vai ser executado, eu só estou gravando. Se eu vou fazer isso em parceria com a editora, se eu vou fazer isso sozinho, isso eu não sei. Isso eu ainda estou negociando, estou vendo, por isso que eu não estou divulgando. Mas eu já estou gravando e eu queria compartilhar isso com quem gosta de mim, ou acompanha os meus conteúdos e soubesse que
é uma forma de contribuir também, né, para a gente tentar, como eu tenho feito há tantos anos, pelo menos essa é a tentativa, para a gente tentar sair da pressão dos pensamentos sobrecarregados, dos ruídos, dos pesos que nos tiram a esperança. Inclusive, um dos textos do Mensagem Sião pela Manhã, já gravei, eu tenho um vídeo, depois procura no YouTube, tal, que chama Só Não Perca a Esperança. De repente até publico aqui mais tarde esse, vou ver se eu publico hoje ainda aqui no Instagram, que é um texto, né, lido por mim, mas propondo isso. A vida tá difícil, tá complicada, eu sei que tá, e é mesmo, é complicado, isso num outro momento, mas não é diferente hoje. Em determinado ponto eu falo, só não perca a esperança, né? Isso é um ativo tão fundamental que a gente tem, é o ponto de partida para tantas modificações. Esperança em si mesmo, né? Esperança na vida, esperança na sabedoria natural do universo, da vida. Não esperança num político, esperança numa pessoa, ou mesmo numa ideia. Pessoas, ideias, políticos nos decepcionam, ideias mudam, a vida muda. Mas isso é um negócio que eu estou tentando recuperar de maneira mais profunda em mim. E ao ler o Mensagens, eu percebi, né, o contraste de como isso estava ficando menor, que é justamente essa esperança na vida. Sabe, quando a gente olha para a natureza e sabe que as coisas se encaminham naturalmente, sem a necessidade da intervenção humana, e quando isso acontece, geralmente piora. Quando alguém está doente e daqui a pouco fica bem, né? Não necessariamente por conta de um remédio, mas até de um pensamento melhor, de uma postura melhor de vida. Tem tantas engrenagens na gente e na vida que são silenciosas e que são subversivas em relação à nossa tentativa angustiada de controle, né? Que a gente simplesmente abre mão por uma questão de insegurança mesmo. A gente acaba adotando controles para tudo, e quando a gente percebe que aqueles controles são falíveis, porque são, a gente vai perdendo a esperança. Por isso eu disse agora há pouco, a esperança é um ativo necessário, né? Nem sempre fácil de manter, muito pelo contrário, né? Mas isso para mim tem sido um aprendizado diário e constante, reforçado agora pela leitura do livro. A vida se encarrega de, nas pequenas coisas, constantemente nos realimentar a esperança. A questão é se a gente está atento para perceber. A desatenção, os ruídos, o pensamento sempre rodando em volta dos temas propostos pela sociedade, nos dificulta, né, perceber as expressões mínimas, naturais e cotidianas de esperança. Eu não quero perder essa habilidade, porque infelizmente eu sinto que cada vez menos gente cultiva, né, esse olhar e essa esperança, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, até pra gente encerrar. Vai que vai, Flavio. Mônica, e aí, Mônica? Mônica Leão, querida Mônica, a gente já trabalhou junto há tanto tempo. Aliás, eu tenho reencontrado alguns queridos amigos, especialmente na 97, né? Na Energia, né, Mônica? A Mônica é locutora da Energia, onde eu trabalhei, e trabalhamos juntos lá atrás, né? E eu não sei se a gente trabalhou na Band ou na Transamérica juntos também, Mônica, mas a gente acaba cruzando nas rádios. Eu nem lembro, depois eu lembro, poxa, eu trabalhei com essa pessoa, mas eu não lembro aonde exatamente. Mas é bom te ver, eu te vi com o Ricardinho, com o Quezinho depois. E eu achei muito legal, até comentei com um amigo essa coisa do Sombra, da Energia, de trazer, né, o Quezinho, trazer o Ricardinho, trazer pessoas de outros tempos também. Eu acho que isso é muito legal para a rádio, pro rádio de maneira geral. Então um beijo para você, pro Quezinho, pro Ricardinho. Manda um beijo pro Sombra, pro Domênico, pro Silvio, toda a galera que eu guardo tão boas lembranças. O Domênico, por exemplo, esse eu me lembro, que já trabalhei com o Domênico na 97, na Energia, né, na Jovem Pan, na Transamérica e na Metrô. O Domênico foi essa, um monte de rádio. Um beijo. Selena, perdi o princípio. Peraí que eu cliquei outra coisa aí. Oi, Flávio, quanto tempo? Um abraço a Lúcia. Obrigado, Lúcia. O princípio vai ficar gravado aqui, tá? Depois quando termina aqui, eu salvo a live, aí dá pra ver quando quiser. Aliás, esses dias eu fiz uma live, eu não costumo fazer muitas lives aqui no Instagram, aí depois eu recebi uma mensagem dizendo: essa live tem 90% mais de engajamento do que os seus outros conteúdos. Eu achei legal, porque no momento em que a live acontece, até porque eu não anuncio, tem pouca gente.
Mas como ela fica, né? Depois ela vira para conteúdo para outras pessoas. E se bobear, não sei ainda, mas se bobear até tiro essa live daqui depois e ponho no YouTube também. E aí vira um conteúdo para o YouTube. E aí mais gente ainda vem. Então, obrigado, tá? Deixa eu agradecer a Juliana. A Rádio Inverso está no ar novamente. Juliana, a Rádio Inverso nunca saiu do ar. A hora que você acessar a rádio, deixa eu ver aqui. A hora que você acessar a rádio, vai ter um programa. Eu vou estar falando, enfim, porque a rádio tem conteúdo 24 horas o tempo. Olha, para crianças pequenas. Olha, eu. Lendo Rubem Alves. Mas sempre mais ao vivo. Mudou o formato. Ultimamente, eu estava todo dia, todas as manhãs, especialmente isso foi até uma coisa da pandemia, fazendo programa ao vivo, né? O que me afastou, em parte, foi a percepção daquilo que eu falava no começo, que me parece que os conteúdos agora de comunicação de maneira geral não são mais o mesmo. Então, pouca gente para ouvir uma rádio. Ao invés de fazer uma rádio, se eu fizer uma live, por exemplo, eu falo com mais gente. E eu prefiro rádio. Eu gosto do rádio. Entre rádio e live, pessoalmente eu sou 2 milhões de vezes mais rádio. Mas a comunicação não se modela conforme o meu gosto, né? Então, às vezes, o conteúdo, a energia que eu destinava para estar diariamente fazendo a rádio, eu acabo direcionando para outras formas, para outras linguagens e outros conteúdos. E a rádio, para quem ouve, para quem gosta, para quem sente falta, tá lá. Mas eu nunca descarto a possibilidade de voltar a fazer como eu fazia, presencial, todos os dias, tal. Eu sempre lembro disso. Agora, por exemplo, que eu botei um trechinho da rádio, eu ouço com uma certa dorzinha, assim, sabe? Saudade de tanta gente legal, de conteúdo legal. O movimento da Rádio Inverso sempre foi muito bom. Por isso que a rádio continua. Te confesso que eu já me questionei, assim, vale a pena eu ficar mantendo a rádio? Ela tem um custo, né? Será? É para quantas pessoas? Até que ponto isso é relevante ou não? Mas aí sempre vem alguém, recebe um comentário e tal. Não, deixa eu segurar mais um pouco e pensar o que eu vou fazer. Então é isso, né? De vez em quando acontece. Poderia até ter feito isso hoje, nem me passou pela cabeça. Mas na outra live que eu fiz aqui no Instagram, eu entrei simultaneamente com a rádio, né? Porque é só ligar esse microfone aqui e fazer. E depois esse conteúdo fica no site, então eu acabei não fazendo. Mas comentários assim sempre me estimulam e me fazem pensar nisso. Tá bom, Juliana? Muito obrigado. Eu entrou em São Paulo, não estou no Japão. Você tinha escrito uma vez falando isso, coisa boa. Aceitou um café. A Tiziana está em Brasília, ouvindo a rádio, vendo a live. Obrigado, Tiziana. A Rita está em Maricá, no Rio. Alex Sávio. Alô, Alex, são pessoas que comentaram lá atrás. Eu não tinha visto na hora que eu estava desbestando em falar aqui e não li. Deixa eu ver quem mais eu estou vendo aqui. O cara da hora. Obrigado, Psique Bezerra. Um abraço para você, tá bom? Lisandra, um abraço. Valeu, Lisandra. Outro abraço para você também. O Walterson, gosto muito do seu jeito de perceber a vida e o cotidiano. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Eu acho que esse é o desafio, Walterson. A gente elaborar grandes teses abrangentes que abarquem toda a humanidade, toda a filosofia, toda a religião. Ela vira distração, né? É perceber o cotidiano. E aquilo que eu estava dizendo, eu não sei se você estava aqui nessa hora, mas o desafio é manter olhos, ouvidos, sentidos, mente aberta para o cotidiano, para o simples, para o agora. Isso não é encantador para a nossa mente ou para o nosso ego, que sempre se alimenta de coisas grandiosas, maiores, para se sentir mais importante, para se sentir melhor, enfim. De qualquer maneira, eu cada vez mais acredito que o segredo
né, da vida, da sabedoria, é estar presente, é estar aqui no simples, é esse momento, é tomar um café com gosto, é tomar uma água, é olhar para as pessoas, é valorizar o fato de estar vivo. Eu acho isso fundamental. Se a gente soubesse disso, a gente não compraria tantos workshops de oportunistas em nome de autoajuda, a gente não precisaria da religião, do pastor, do padre. Talvez fôssemos, mas com um anseio natural do ser humano para uma vida comunitária, legal, né? Nada contra, mas não com essa entrega, essa devoção, esse sofrimento, né? Muito menos a gente seria devotos de políticos, nada. Se a gente soubesse que o estar presente é fundamental. Eu acho que isso tem sido roubado da gente. A quantidade de informações que a gente recebe nos distrai de tal maneira, é claro que isso é uma escolha também, mas também é um sequestro, que a gente se perde disso. Você sabe que eu estava pensando nisso essa semana. E aí, voltando para a história da política, né? Eu estava vendo algumas entrevistas de políticos, alguns discursos, e pensando justamente nisso. A gente chegou num ponto onde aquilo que os gregos pensaram lá atrás como uma atitude política, polis, para a cidade, comunitária, aquilo que a gente chama de democracia, que as pessoas criarem sistemas de representatividade para que a vontade de baixo para cima, de alguma maneira, se faça representar. Essa lógica, né? Isso tudo cedeu espaço para o entretenimento e para o show. Tudo virou entretenimento, tudo, tudo. Você fala de religião, vai ver um pastor, um padre na televisão, o padre está vestido de Elvis Presley. Já viu isso, não? Fazendo show de música, tal. O pastor tem que cantar, dançar e não sei o quê, porque senão não tem espiritualidade, pelo menos não tem público. Espiritualidade poderia ter, mas não tem público. E a política, isso é tão evidente que os dois mais bem cotados à presidência da República não têm plano de governo. Depois eu vou ver, né? Porque não é importante mais. Ninguém mais quer saber. Já era assim de alguma forma, quando o plano de governo era só um discurso abstrato. Mas hoje nem mais o discurso abstrato é cobrado. Porque a gente está tão distraído, a gente quer se entreter o tempo inteiro, que assuntos sérios, eu dei 2 exemplos, a política, a espiritualidade, mas isso pode valer para outras coisas também, estão reduzidos a me entretar. Eu quero distrair. Me entreta e me dê treta, né? Treta para eu escolher um lado, do bem contra o mal, para eu torcer para isso ou para aquilo. E, infelizmente, isso é um sintoma da nossa distração. Por isso, voltando, né, a capacidade de enxergar agora, de estar presente, me livra mesmo, sabe, desses maniqueísmos e dessas distrações que são tão complicadas. E apesar de eu ter dito, e vou reforçar, sobre não perca a esperança, mas eu sinto que daqui para frente isso só aumenta. A minha esperança não é que as coisas vão ficar boas e que não vai ser mais assim. A minha esperança é que algumas pessoas, né, a partir de algumas ferramentas, como por exemplo essa live, pessoas como eu, pessoas como você e outros, né, ainda se lembrem do que realmente importa. E por conta disso não perca a esperança. Essa é a minha esperança, tá bom? As últimas mensagens aqui. Deixa eu ver. Estou em Niterói assistindo Lucy Gomes. Fala, Lucy. Outro abraço para você. Muito obrigado. Tem 2 meses que eu sigo você e gosto. Que bom. Fico feliz. Eu gostava de ouvir rádio ao vivo nos anos 80. Não, o que eu vi 80 aqui? Eu li 80 em algum lugar. Eu gostava de ouvir a rádio ao vivo, diz Juliana. Juliana também gostava de fazer a rádio ao vivo. E como eu disse, eu não descarto. Tá? É só um tempo, mas comentários assim me estimulam a pensar em voltar. Deixa eu ver aqui. Você está no sul do Brasil, não é mesmo? Eu quero muito fazer uma viagem para o sul no meu aniversário de 40 anos. Me recomenda algum lugar para visitar? Olha, eu não sou uma pessoa que anda muito pelo sul. Porto Alegre é legal, mas o que as pessoas mais gostam no sul é Caxias, né? É Gramado. Pessoalmente, eu não viajaria para Gramado, não. Eu fui algumas vezes para Gramado, mas é uma impressão pessoal. Só porque você me perguntou. Gramado me parece uma cidade meio fake. Tem aquela coisa alemã, mas me parece artificial, sabe? Você vai no McDonald's com cara alemã. Aí tem uma igreja universal com cara alemã.
não sei, me parece meio falso aquilo, não é uma coisa espontânea que nasceu, talvez lá atrás, né? Mas que permaneceu por conta de uma cultura alemã. Então, é interessante, é legal, mas eu não sei exatamente onde você está, mas sair de algum lugar e vir, enfim, eu acho que talvez um monte de gente discorde de mim, mas como você pediu a minha opinião, eu ia para o Nordeste, para o Norte, pegar uma praia legal, enfim. Aí são lugares interessantes. Mesmo na região sul, eu acho que Santa Catarina tem lugares legais também. O Brasil é lindo, né? Mas é isso. Gostaria que você tivesse mais espaço, porque suas palavras carregam vida. Te acompanho da Bélgica, eu e uma turma. Pô, Eliezer, muito obrigado, meu amigo. Eu não sei dizer se minhas palavras carregam vida, minhas palavras carregam o meu olhar. Não sei se isso pode ser, né, rotulado como vida. Mas a questão do espaço, isso é um tema interessante, Eliezer. Ou Eliezer, eu não sei exatamente se eu estou pronunciando certo. É claro, né? Eu estou nas redes e tal. Quanto mais gente, mais legal. Mas eu sempre tive a impressão de que a conquista desse espaço não vale a pena o esforço, sob o risco de adulterar o conteúdo. Pode ser que eu esteja dando uma desculpa para mim mesmo, não descarto. Sendo preconceituoso, talvez. Mas até então, o que eu vejo é que a briga pelo espaço, os recursos para você conquistar espaço, vão matando a espontaneidade, a genuinidade daquele conteúdo propriamente. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Estou dizendo que a pessoa vai se corromper. Não é isso. Mas a lógica disso aqui é uma lógica tão business, né? Tão negócio, tão... que pessoalmente eu acho difícil conciliar a espontaneidade, a sinceridade, a boa vontade de estar quando eu sinto que é o momento de falar, com a obrigação, com a estética forçada, com os recursos que você acaba adotando para promover determinado conteúdo. Então eu me sinto bastante à vontade, assim, mesmo que o espaço não seja tão grande, mesmo que não tenha tanta gente assim, né? Mas é coerente com aquilo que eu quero falar, é coerente com aquilo que eu quero fazer, porque eu não vejo sentido em fazer ou falar se não tiver coerência com aquilo que eu sinto. Falar para as pessoas virem, falar para ganhar dinheiro. Bom, ganhar dinheiro eu posso ter mais trabalho, né? Essa foi uma escolha minha de 2017 até 2000 agora, até o começo desse ano. Eu tava precisando ganhar mais, fazer mais coisas, e aí todo mundo dizia, não, faz isso, aquilo, cursos e não sei o quê, mas isso eu nunca me senti à vontade, sabe? De ficar inventando historinha aqui para ganhar dinheiro, nunca. Eu sempre achei que de alguma maneira isso adulteraria a minha espontaneidade. Eu falei, não, para ganhar dinheiro eu vou trabalhar, como eu sempre fiz na minha vida desde os 16 anos. Eu já trabalhava, né, e arrumei um outro trabalho que foi muito bom, foi muito importante, muito rico, e durou o que tinha que durar. No fim do ano passado, eu percebi que já não estava mais na hora, organizei as coisas para que eu pudesse sair no começo desse ano, e assim o fiz. E agora eu estou retomando com mais liberdade para os meus conteúdos. Então isso para mim não é uma questão, sabe? Eu queria que mais gente, mais seguidores, compre, né? Aquela coisa de compre seguidores. Eu acho que se isso virar uma questão, e eu estou falando para mim, não estou dizendo que para todo mundo funcionaria assim, mas para mim eu acho que diminuiria a minha motivação de vir, de falar, de estar aqui. Eu te falei, né, de gravar o audiolivro do Mensagens, sem saber como é que eu vou fazer, se é editora, se não é, mas eu fiquei feliz em gravar. Comentei agora que ler os livros está me fazendo bem, tem servido de ponte para mim. Então essa é a minha motivação. Se eu gravar pensando em público, muita gente vai querer, aí já começa a ficar meio ruim. Talvez esse seja um defeito até, né? Por isso que eu estou dizendo, não é uma virtude necessariamente, mas pelo menos é assim como eu me sinto, tá bom? A Camila diz aqui verdade. Obrigado, Camila. Boa tarde também. Então tá, né? Acho que é isso. Eu nem sei quanto tempo eu tô aqui, não tem nada aqui dizendo, né? Quantos minutos eu tô? De repente tem, mas eu não sei. Mas acho que já deu pra gente trocar ideia. Muito obrigado. Obrigado, Juliana. Trouxe mais um comentário. Eu gosto da sua transparência, tal. Legal.
eu acho que, Juliana, isso faz parte do meu conteúdo, né? Seria contraditório eu falar o que eu falo sem acreditar, né? Aliás, a crítica que eu faço de oportunistas aí é justamente essa, assim, sabe? E eu já vi muito acontecer isso, porque é um processo, às vezes, inconsciente, é um processo, às vezes, é tão sutil que as pessoas não percebem. Uma vez, eu contei isso já, e me trouxe uma grande lição, né? Uma vez, no ano passado, por um contexto que eu cheguei a contar, tal, eu cheguei a perder a consciência. Eu nunca tinha perdido a consciência, a não ser para dormir, né? E eu estava bem e deitei na cama e eu só me lembro de acordar com o SAMU no meu quarto, tal. Enfim, foi uma das questões que me fez repensar a coisa do trabalho e tal. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente perde a consciência de maneira muito gradual e muito traiçoeira. Se eu tivesse morrido nessa experiência, eu não ia saber. Foi indo. Sabe aquela coisa de você entrar no mar e não percebe? Você entra com a água na barriga, daqui a pouco a água está aqui no peito, a pessoa quer sair, mesmo quem sabe nadar. Quantas pessoas já morreram, né? Pessoas experientes em natação, mas que foram engolidas pelo mar. Tem processos que são processos muito sutis. A perda da consciência literal é um deles, mas a perda da consciência existencial também é muito sutil. São pequenas concessões, são pequenos desvios que você vai fazendo. E claro que todos nós fazemos os nossos desvios, a gente muda. Eu comecei essa live um pouco falando sobre isso, em relação à minha experiência com os meus livros anteriores, meus vídeos anteriores, que se modificou. Mas mesmo com essa modificação, e consciente disso, eu procuro manter uma linha de coerência. É mais ou menos assim. Sabe aquelas pessoas que vão entrar no meio de uma floresta, ou no meio de um nevoeiro, alguma coisa do tipo, amarram uma corda num determinado ponto fixo ali que lhe dá segurança e vai indo, segurando aquela corda para não se perder, por alguma razão saber qual caminho voltar. Esse é um exercício que eu procuro fazer, porque muito mais que um nevoeiro denso, a confusão de ideias, e mais do que isso, a nossa confusão pessoal, as nossas distrações, o nosso ego, os nossos medos, as nossas autossabotagens, e todo mundo está exposto a isso sempre, todo mundo, né? A consciência disso eu acho que é um princípio de sabedoria e que me faz manter cuidado, aquela história, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então eu sei que perder a consciência é um processo muito traiçoeiro e eu cuido para que isso não aconteça comigo. Talvez por conta disso eu tome algumas medidas um pouco mais exageradas, enfim. Essa é uma delas, né, em relação aos conteúdos. Isso vale para a vida toda. Mas eu não quero envelhecer ou chegar perto da morte e olhar para trás e ver que eu joguei fora, sabe? De repente um dom, de repente uma possibilidade que eu tenho, um olhar de vida em troca de qualquer outra coisa que não seja igualmente valorosa, sabe? Se vender, né? Se vender em nome de alguma coisa que pode ser legal agora, mas que vai se tornar peso, vai me roubar de mim mesmo. Eu dou esse exemplo da perda da consciência, aí me vem imagem de um monte de gente, assim, até de políticos, até de, enfim, gente pública, né, que você sabe que começou com alguma genuinidade, com alguma verdade, com alguma boa intenção, e depois foi cedendo às dificuldades da vida, foi soltando aquela cordinha que eu descrevi, ligada ali no ponto de referência, até se perder sem saber que se perdeu. Eu acho isso muito perigoso. A Deise faz uma live com o Antônio e o Leonardo. Poxa vida, Deise, encontrei o Antônio anteontem. O Antônio está muito bem. O Antônio está trabalhando, fazendo nesse trabalho que eu saí, né? O Antônio foi para lá também e ele continua, né? Ele faz reportagens de trânsito, tal. Está muito bem, muito querido ali por todos.
ali na empresa. E eu fiquei muito feliz assim de conversar com todo mundo lá e saber o quanto as pessoas estão felizes, satisfeitas com o Antônio, quanto ele está feliz. Então é muito legal. É engraçado perceber um outro momento da vida do Antônio. Quando eu conheci o Antônio, ele era um hippie, né? Com as mandalinhas dele e tal. E hoje o Antônio é um cara mais maduro, é, planejando já o segundo livro dele, trabalhando muito bem, se sustentando, fazendo escolhas maduras em relação à vida dele de maneira geral. Então eu fico muito feliz. O meu irmão também, o meu irmão está lá em Minas, a gente se fala sempre. Ele tem os conteúdos próprios ali no Instagram dele, que é o filosofia.leonardo, acho que é isso. Qualquer coisa para Leonardo Siqueira, e o que aparecer filosofia, não sei o que, você vai saber que é ele. Mas vamos lá, eu não pensei nisso, de repente. É que as minhas lives geralmente são assim, vou fazer uma live agora, pá, né? Aí não aviso nada, apareço, do nada. Então essa coisa de organizar, aí tem os três, tem poder, isso dificulta um pouco, mas não desconsidero. A gente já fez uma há uns 2 anos, né? Mais ou menos isso, está no YouTube. De repente, numa próxima a gente faz também. Valeu pela sugestão, tá? Para encerrar, faz aquela live, tal. Obrigado às pessoas que estão entrando. Flávio, para você existe diferença entre a consciência e estar consciente? A diferença entre a consciência e estar... É que a consciência, Camila, não é definível, né? Para entender, existe alguma diferença entre o amor e estar amando? Existe alguma diferença entre felicidade e estar feliz? Existe alguma diferença entre a consciência e estar consciente? Eu só sei, em parte, o que é o amor, o que é a felicidade ou o que é a consciência, se de alguma maneira ela habita em mim. Eu sou uma expressão, posso ser, né, uma expressão do amor, da felicidade ou da consciência. Nos meus atos, no meu olhar, na minha postura de vida, nos meus posicionamentos. Então eu tenho a possibilidade de executar. Pessoalmente, eu acho que eu dei esses 2 exemplos, além da consciência, amor e felicidade, porque eu acho que eles mantêm uma linha de coerência. Produz bons frutos, para usar uma imagem bíblica aqui, né? Produz bons frutos, frutos de pacificação, de humildade, de empatia, de humanidade, né? De abertura, de inclusão, de aceitação de que ninguém é dono da verdade, de pacificação diante da morte. Eu estava mostrando o livro da negação da morte, dessa pulsão nossa. Eu me pacifico diante da morte. De lucidez, no sentido de não pensar que a minha verdade, que o meu olhar deve se impor em relação ao outro, que a vida sempre vai ser dimensão de mistérios, né? E de me encantar com os mistérios sem a obrigação de revelá-los em tudo que eu penso ou faço. Eu não quero ser mais, eu não quero ser maior, eu só quero ser eu. E o meu exercício vai nessa direção de descobrir o que é, afinal, ser eu hoje. Isso é uma descoberta todos os dias. Isso tem a ver com amor, isso tem a ver com felicidade, isso tem a ver com consciência, na minha perspectiva. Agora, o que é o amor? O que é a consciência? O que é a felicidade fora de mim? De maneira abstrata ou ampla ou absoluta, eu não tenho nenhuma condição de dizer. Porque eu preciso que ela seja filtrada, e aí isso inclui as minhas impurezas, entre aspas, né? O meu ego, as minhas confusões, os meus enganos, os meus auto-enganos, minha própria experiência, meus contextos, enfim, minha cultura, minha ética, o tempo onde eu vivo, meus traumas, minhas dores, meus medos. Então, nunca em mim essa experiência vai ser absoluta. Eu vou viver fragmento do amor, fragmento da felicidade, fragmento da consciência. Então, diante dessa condição, que para mim é única, eu não tenho como viver além disso, pelo menos não nessa condição egóica, humana e física. Então, o máximo que eu posso te dizer é o que é estar consciente em mim hoje. Agora, o que é a consciência?
eu teria que passar para o patamar do absoluto, que envolve todas as coisas, e aí isso não cabe nem na linguagem. Então qualquer descrição, seja em relação à consciência, em relação ao amor, em relação à felicidade, é uma linguagem, no mínimo, enganosa, arrogante, equivocada. Tá bom? É isso. Pessoal, muito obrigado. Preciso gravar os textos agora. Depois vou seguir para minha caminhada. Nem sei como é que tá o tempo lá fora. Tem uma coisinha de sol se bobear. Às vezes tem um sol meio bobo assim. Tomara. Mas vou aproveitar para fazer minha caminhadinha também. Mas foi bom esse papo. Eu vou ver se depois eu deixo essa live no YouTube também, salvo aqui, porque já que eu não faço muitas, as que eu fizer ficam aqui. Mas é sempre um prazer me encontrar, ler as mensagens e saber que você está aí, tá bom? Um beijo, obrigado. Desculpa se eu não vi alguma coisa aqui, mas a gente vai ter outras oportunidades. Fica bem, aproveita seu dia. Boa quarta-feira para você.